Graça e paz! Olá, meu querido irmão, sejam muito bem-vindos. Como é bom estarmos aqui reunidos em mais uma quarta-feira. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez assistindo esse culto, sinalize aqui no chat. Nós teremos o maior prazer de conhecê-lo, ainda que de forma online. Aproveito também para convidar os irmãos para compartilhar esse link do culto para o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com aquilo que o Senhor estará liberando sobre nossas vidas nessa noite. Te convido também nesse dia para estarmos juntos, fechando os nossos olhos, para que possamos estar entregando esse momento ao Senhor. Oremos? Paizinho querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conectados em união contigo. Senhor, eu peço que a tua presença, Santo Espírito, venha estar inundando cada lar nesse momento. Senhor, eu te peço ajuda para que nós venhamos estar com o coração grato diante do Senhor, para que os nossos olhos estejam fitos naquilo que o Senhor já está fazendo e não preocupados com aquilo que poderia estar acontecendo ou com aquilo que ainda não aconteceu. Que o teu descanso inunde cada coração, que o medo, Senhor, venha ser lançado fora, porque todos nós aqui temos o teu amor, e o teu amor, que é o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Enche-nos, Senhor, de coragem. Enche-nos, Senhor, de amor pelo Senhor e de temor pela tua presença. Muito obrigada. E que o Senhor permaneça em cada lar aqui representado. Obrigada pela sua presença que já é real. Em nome de Jesus. Amém. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Nesse momento eu te convido para estar colocando em mãos a sua Bíblia, para que juntos possamos estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, do versículo 10 ao versículo 12. Vamos estar pegando nossa Bíblia, vamos estar recitando ela em voz alta na nossa casa? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades haverá moradas onde pastores farão repousar os seus
rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Sefilá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Amém. Você pode dizer amém por essa palavra? Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só o teu
momento, nós estaremos dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você poderá se movimentar em prol desse depósito através da conta bancária que está aparecendo agora na sua tela, ou se preferir, vindo de forma presencial no nosso culto, depositando no gasofilácio. Assim como nós acabamos de ler e ainda ouviremos ações de graças daqueles que trazem ofertas ao Senhor. Então que nesse momento você possa dedicar gratidão ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas misericórdias que se renovaram ainda na manhã desse dia. Agradeça ao Senhor porque Ele continua sendo bom. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem de agradecer livremente onde está ao único que é Deus, ao único que é Cristo e que te salvou. Amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor nesse momento. Te convido para estar adorando em meio a essa gratidão, porque Ele é digno. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás, sempre serás, sempre serás, sempre serás. Cante comigo, e a minha alma, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, sempre serás. Amém. Nesse momento, eu te convido do lugar onde você está, para estar se desconectando de tudo que está ao seu redor, e que você possa estar nos emprestando a sua atenção, para que a terra do seu coração venha estar sendo adubada e alimentada a partir da semente que será liberada agora aos nossos corações, através da palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos queridos irmãos da PIB do Parque Anchieta, membros, congregados, a todos que se conectam a nós nesse momento de celebração, de culto, para
adorarem, para servirem o Senhor, para frutificarem nele e para serem edificados também, para em comunhão crescerem diante do Senhor, amadurecerem espiritualmente. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração nessa ocasião. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma ocasião, embora separados fisicamente, porém unidos pelo Teu Espírito. E clamamos que esse Teu Espírito nos leve ao Teu trono em espírito, em verdade e em adoração. E que esse mesmo Espírito traduza tudo aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, transformando em crescimento, em amadurecimento, em frutificação, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora o pecado esteja profundamente enraizado, inclusive nos âmbitos cristãos, no meio da igreja, temos que admitir, embora haja um certo ceticismo em relação ao sobrenatural de Deus, uma indiferença para com a vida cristã sobrenatural, autêntica, intensa, vibrante, sabe? Aquela vida que vale a pena, uma vida relevante espiritualmente falando. Embora haja, em terceiro lugar, como que uma dicotomização, sabe? Como que uma separação entre vida espiritual, vida religiosa e o restante da vida, como se uma não tivesse nada a ver com a outra, como se a vida espiritual, a relação com Deus, não afetasse diretamente nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida social, inclusive especialmente nossa vida profissional. Apesar disso tudo, nós admitimos que há crentes que estão sim em busca de uma experiência mais intensa com Deus, de um estado espiritual mais elevado, de maior vitalidade espiritual, de maior vibração. Crentes que, se não estão inconformados, ao menos estão continuamente insatisfeitos, digamos assim, com sua performance, não diante dos homens, mas sua performance diante de Deus, sua performance espiritual. Inclusive esses que, além de não estarem satisfeitos em busca de uma espiritualidade um pouco mais marcante, mais intensa, mais intimidade com Deus, estão também procurando que essa intimidade se reflita nas diversas áreas de suas vidas. Entretanto, parece que esses, lamentavelmente, temos que admitir que constituem a exceção nesse processo de busca por uma intensidade espiritual maior. Esses que constituem essa exceção muitas vezes não conseguem atingir a esses objetivos e se frustram, mas sem desistir nunca, estão em busca. Eles querem ser melhores cristãos, terem maior intimidade com Deus, serem mais bem-sucedidos do ponto de vista da vida cristã e também, e até como desdobramento, como consequência, como evidência dessa vida espiritual sadia, intensa, vital, querem também que isso se reflita em todos os âmbitos da sua vida, inclusive na vida profissional. E qual seria o segredo para isso? Longe de nós aqui queremos encerrar, queremos limitar aquilo que vamos falar nesta ocasião como a única forma, o único caminho. Na verdade, é um caminho complexo, de múltiplos acessos, digamos assim, o acesso a Deus nesse nível de intimidade, nesse lugar de vitalidade espiritual, ele tem múltiplos acessos, segundo a palavra. Mas hoje nós queremos, a partir do texto de Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 11, tratar de um desses caminhos e dos benefícios, dos maravilhosos efeitos, especialmente nesses dois aspectos sobre os quais nós já estamos falando desde o início dessa pregação. Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 11, dizem assim. Abra sua Bíblia aí e tente acompanhá-la durante todo esse momento de reflexão. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, perceba bem, o mesmo Daniel sobrepujou a estes 3 presidentes e príncipes, 120 príncipes no caso, porque nele havia um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel
e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmam uma proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Preste atenção, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando, suplicando diante de Deus. Para que atinjamos essa vitalidade, há um segredo, há como que uma fórmula, há um caminho indiscutível chamado oração. Nós queremos falar sobre 2 maravilhosos efeitos da oração. Então vamos a eles? Primeiro, quando nós vivemos a oração, um dos maravilhosos efeitos desse tipo de vida é a firmeza de caráter espiritual ou firmeza no caráter cristão daquele que ora. Nós temos que fazer uma justiça e admitir que alguns estão, sim, como nós falamos, em busca de certa vitalidade, de certa intensidade espiritual. Mas o problema é que raramente se busca da maneira certa, no local certo. Há pessoas em busca de uma espiritualidade, de melhores experiências, de mais intensidade, de emoção, de cabelos arrepiados. No entanto, o local, a forma como tem buscado, tem produzido no máximo um polimento ali na fé e algo temporário, e não um efeito perene na intensidade da vida cristã. Até porque estão buscando como que em escoras espirituais, em momentos e em eventos, né? Antigamente usava-se muito a expressão, isso é um evento, na verdade é vento. Vento é algo que vem e que passa, mas que não permanece. Por exemplo, pessoas estão buscando certa intensidade espiritual em movimentos, em cultos, em igrejas, né, mais intensas, igrejas mais avivadas. Eu não estou dizendo que isso seja de per si errado. No entanto, às vezes a pessoa atribui a sua intensidade espiritual, a responsabilidade por sua intensidade pessoal, aquele evento, aquele culto, aquele pregador, não é? Aquele grupo de animação, aquele grupo de louvor, aquela equipe que conduz os cânticos da igreja. E aí o que acontece? Primeiro é que mesmo esses eventos, esses pregadores estando no momento inspirado, aquilo não pode ser a nossa muleta espiritual durante todo o tempo. Segundo, que quando aquele pregador não traz aquela mensagem intensa, né, poderosa, que arrepia os cabelos, que mexe com você, e quando aquela equipe de animação, eu sei que eu estou sendo irônico, aquela equipe de louvor não traz aquele cântico, não escolhe bem os cânticos que tocam no seu coração, não está naquele dia, porque nem sempre há aquela intensidade, aquela fluidez, nós temos que admitir isso. Quando isso não acontece da maneira como a pessoa espera, ela atribui a sua frieza. O culto hoje foi meio xoxo, né, pastor? Hoje foi meio fraco. Marcelo, hoje as músicas não tocaram no meu coração. Talvez não digam isso na lata, né? Porque nem todos têm essa ousadia e essa falta de polidez de fazer isso diretamente, mas alguns pensam no seu coração, o culto hoje foi fraquinho. E saem para aquela semana sem aquela muleta, sem aquela escora espiritual. Ou seja, há alguns sim que estão buscando, mas não estão buscando da forma correta. E aí a sua vitalidade espiritual, o seu caráter espiritual, dependente desses eventos e desses momentos,
esmaece, enfraquece. E quando estão diante de uma situação que põe em risco, que põe em xeque, que põe à prova o seu caráter, infelizmente, lamentavelmente, sucumbem. E, queridos, não estou querendo dizer aqui apenas aquilo que, sem perder a sua importância, aquilo que nós colocamos como momento de fraqueza, de queda, que macula a imagem do nosso caráter, como, por exemplo, uma questão de sexualidade, num namoro, ou seja, numa promiscuidade, ou uma questão financeira, de um roubo, de um furto, ou uma questão de bebida, de uma pessoa que cede à tentação de bebida, essas coisas também. Mas nós estamos muito mais cercados por circunstâncias que provam a nossa fé do que nós percebemos, e são circunstâncias sutis, circunstâncias, por exemplo, que demandam de nós amor, uma atitude de amor diante de uma palavra um pouco mais dura, de compreensão, uma atitude de mansidão, de tolerância para com as pessoas mais difíceis do nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, uma atitude de um vizinho, uma atitude de uma pessoa em qualquer ambiente de faculdade. São situações que testam a nossa firmeza, o nosso caráter espiritual, a intensidade com que estamos servindo e nos relacionando com Deus. Momentos que demandam que sejamos, por exemplo, pacificadores, no momento de briga. Às vezes a gente é testado nessa ocasião e, ao invés de ser pacificador, a gente se torna aquele que coloca ainda mais lenha na fogueira. Ocasiões, por exemplo, de fazermos o bem, benevolência, oportunidades que Deus nos dá de contribuirmos, seja com finanças, ou seja com a nossa mão, com o nosso apoio, com uma carona, enfim, de sermos benevolentes, e nós não estamos atentos, porque o nosso caráter cristão não está alicerçado, e aí a gente acaba vendendo uma imagem que não está a toda prova. As pessoas não podem olhar para nós e dizer: eis uma pessoa cujo caráter cristão é firme, inabalável. Não que exijamos perfeição, mas acreditamos que, se buscarmos a intensidade de Deus pelos caminhos certos, naquilo que nós estamos falando nessa ocasião, na oração, tal qual Daniel, nós teremos uma imagem cristã, e mais do que uma imagem, um caráter que se reflete numa imagem de um cristão realmente a toda prova. No contexto aqui, os amigos de Daniel, eles, na verdade, amigos não, os colegas de trabalho, os companheiros de ofício, estavam procurando uma ocasião, uma forma de o acusarem, para que ele não fosse promovido. Em poucas palavras, é um texto bastante conhecido, né? O rei Dario dividiu seu governo em 120 satrapias ou prefeituras, como se fossem subgovernos, e colocou sobre essas 120 satrapias, 120 sátrapas, como se fossem prefeitos, administradores, gestores de regionais, digamos assim. E sobre os 120 colocou 3, dentre os quais estava Daniel. Veja que Daniel ele já carregava desde o império, desde o rei Nabucodonosor, né, uma função, né, um status bastante interessante, mas isso nós vamos falar um pouco depois. E aqueles homens, percebendo que Daniel estava entre eles, já geravam um certo desconforto. Quando souberam que ele seria promovido a chefe deles, eles: não, nós temos que puxar o tapete desse judeu aí, porque ele não pode se sobrepor a nós, não pode nos chefiar. E então eles tentam achar alguma coisa. O texto ele nos deixa bem claro que eles chegam à conclusão de que não conseguiriam achar, não tinham conseguido achar nada, né? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Como quem dizendo, nós estamos procurando e não estamos achando nada que o incrimine na parte profissional. A não ser, dizem eles no versículo 5, se não acharmos contra a lei do seu Deus. Vemos aqui que a ideia não era de que eles achariam falha em relação ao cumprimento dos ritos e da lei espiritual a qual Daniel estava subordinado, porque para o Império Babilônico, para o Império do rei Dario, se Daniel obedecia a Deus, se ele era fiel a Deus ou não, se ele lia a Torá, se ele orava ou rezava, se ele cumpria os ritos, oferecia sacrifício ou não, isso pouco importava. Então, na verdade, aqueles homens não estavam tentando achar erro de Daniel no que diz respeito ao descumprimento da sua lei, porque isso seria inútil. Mas eles queriam associar alguma lei dos medos persas que contrariasse alguma lei do Deus de Daniel, porque eles sabiam, olha que coisa interessante, que Daniel não cederia. O fervor religioso, espiritual, a intensidade de Daniel era muito mais do que emoção, era muito mais do que oba-oba, do que momentos, do que escoras, do que muletas espirituais. Eles mesmos reconheciam que Daniel era um homem tão fiel
a Deus, tão intimamente relacionado com Deus, que nenhuma lei poderia afastá-lo desse Deus. Então eles promoveram uma lei a partir da qual, durante 30 dias, olha que coisa interessante, não era tanto tempo, o prazo não era tão longo, mas eles acreditavam que mesmo por pouco tempo, Daniel não deixaria de se relacionar por meio da oração com o seu Deus devido à sua fidelidade, à sua intensidade, o seu caráter inabalável acima de qualquer prova. Então, estabeleceram uma lei que pelos próximos 30 dias ninguém poderia pedir, fazer oração a ninguém mais senão ao próprio rei Dario, que era comum. Eu não quero me explorar muito isso aqui, porque de alguma forma o rei tinha uma representação como que espiritual, um certo sacerdócio sobre o seu reino. Então era comum para os outros povos, mas não para Daniel, que era fiel ao nosso Deus. E qual foi a atitude de Daniel? Exatamente o contrário do que poderia se esperar. Não dos sátrapas. Interessante, os sátrapas já esperavam, os outros líderes esperavam que ele não obedecesse. Mas o normal era que qualquer um de nós, um crente meia boca, digamos assim, não quero desprezar nenhum de nós, pudéssemos pensar, vamos aproveitar esse momento para nos esconder, ou vamos fazer de maneira velada, vamos ceder à pressão de não sermos fiéis à nossa fé, ao caráter que nós temos diante do nosso Deus. Mas para surpresa de muitos, não daqueles homens, para atender, na verdade, as expectativas de fidelidade daqueles homens, Daniel, ele de imediato, ao saber daquilo, ele foi para o seu quarto e, como de costume, como diz a palavra, como ele costumava fazer, ele foi para lá e orou, suplicou e buscou o Senhor. A oração era o segredo da fidelidade de Daniel ao Senhor, mas não só da fidelidade, mas do fervor, do caráter, da firmeza, da irredutividade de Daniel diante ou em relação a ceder a qualquer coisa, por menos relevante que parecesse, em relação à fidelidade ao seu Deus. Infelizmente, o oposto ocorre com muitos de nós. Pouca coisa nos tira da fidelidade a Deus. Aliás, falando especificamente sobre oração, pouca coisa, não é preciso um edito, uma proibição, uma ameaça de morte de jogar na cova dos leões para que nós diminuamos a intensidade, a frequência, o tempo, a fidelidade, a regularidade da nossa vida de oração. Deus está te chamando nessa ocasião, meu querido, minha querida, para que você reflita sobre quão frágil tem sido o seu caráter, o quão não firme tem sido a sua fidelidade aos princípios de Deus. Pense quantas coisas têm sido colocadas sutilmente sobre a sua vida que tem te arrancado, tem diminuído o seu momento de oração. Talvez uma matéria para estudar da faculdade, talvez na intensidade de atividades da igreja, muitos compromissos, muitas atividades, uma agenda com mais coisas, como eu falei na palestra sobre mordomia, do que Deus gostaria que nela tivesse. E Deus te chama para desfrutar desse benefício, ser um homem e uma mulher de oração tal qual Daniel, superando inclusive todos os obstáculos, mostrando na verdade que você tem firmeza, mostrando que a sua relação com ele é intensa, é a toda prova e que não depende apenas dos cultos contagiantes, empolgantes de mensagens que arrepiam os seus cabelos, que mexem com o seu coração, que arrancam lágrimas dos seus olhos, mas sim que você, a despeito de qualquer coisa, é um homem e uma mulher que não cede a oração. Dizem que o problema não é tanto emagrecer, mas manter a magreza, manter o peso. E o problema maior não é tanto chegar a um nível de vida de oração, talvez seja manter. Quem sabe você, a partir de hoje, vai falar, não, eu vou separar tempo, 3 vezes ao dia, enfim, não importa, não existe uma fórmula para isso, mas que você separe. Mas não somente isso, que não ceda diante das pressões, mantenha a firmeza do seu caráter cristão. Eu vi a história de um jovem, ele era um sargento lá em Boa Vista. Eu ouvi a história dele lá em Fernando de Noronha. Fui evangelizar um colega de trabalho e ele falou, não, me converti já, e contou a história com quem ele se converteu. Um jovem cuja face brilhava, tinha uma imagem diferente no trabalho e todos se admiravam, ele tinha algo de especial. E aí, resumindo a história, esse colega começou a se relacionar, se aproximar desse homem de Deus e descobriu que ele orava todos os dias, de 8 a meio-dia. Todos os dias, de 8 a meio-dia. Inclusive, esse colega se converteu indo à casa dele para orar com ele, e ele viu, testemunhou esse jovem orando, e vizinhos vindo chamar, por favor, vem aqui expulsar um demônio que se manifestou na minha casa. Um homem de oração, e cujos frutos foram reconhecidos diante, inclusive, dos colegas de trabalho e dos vizinhos.
Mas, em segundo lugar, o maravilhoso efeito da oração, além de manter o nosso caráter, a nossa imagem como cristão a toda prova, é que a vida de oração, ela nos dá também firmeza no caráter profissional. Os versículos de 1 a 4, eles falam o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Longe de não ter nada a ver, queridos, a oração fazer algum efeito poderoso, de sucesso em nossas vidas seculares como um todo, especialmente sobre a vida profissional. É que a gente tem uma perspectiva dicotomizada, como eu falei, a gente estanqueia, né? Como se fossem situações estanques, vida religiosa e vida o restante, inclusive vida profissional. Mas Daniel, ele é um grande exemplo de que uma vida de oração resulta não somente da vida de oração, mas inclusive pela vida de oração, de uma vida profissional bem sucedida. No capítulo 2, por exemplo, a gente vê que o próprio rei Nabucodonosor constitui Daniel como autoridade depois que ele interpreta o sonho, aquele famoso sonho da estátua, né, que todos os irmãos já conhecem. Então, o rei colocou Daniel num alto cargo, isso aí em Daniel capítulo 2, 48 e 49. E o cobriu de presentes, ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha que coisa interessante. Além de Daniel ser bem-sucedido profissionalmente, com alto cargo, ele ainda pôde trazer os seus amigos, ainda pôde abençoar, né? Porque ele tinha moral, digamos assim, queridos. Permita-me usar essa expressão. Ele era bem quisto e bem visto pelo rei da Babilônia, e ele era um excelente profissional, com certeza, além de ser um homem de Deus. E ao que parece, ele manteve essa moral mesmo na transição de reino. Provavelmente Dario, que agora é o reino Medo-Persa, quando assumiu, tem um tal de Daniel aí, o camarada é bom, o cara é excelente profissional, o cara é um homem de Deus. Provavelmente a competência de Daniel em vários aspectos, naquilo que se adequava às funções no reino, foram conhecidas de Dario, que o preservou, e mais do que isso, Dario gostava dele, é porque o nosso tempo é curto, a gente vai ver na sequência que quando Daniel é condenado à cova dos leões, Dario se surpreende e, enfim, e até passa a noite em jejum para como que na expectativa de que Daniel sobrevivesse àquilo. Enfim, Daniel era querido, era amado, era apreciado pelo rei Dario. Dentre outras coisas, claro, por ser um homem de oração, e por isso, por essa vida de oração, esse caráter cristão se refletir no reino de Deus. Claro, um bom desempenho, habilidades reconhecidas, dedicação ao trabalho, comprometimento, certamente isso, mas isso tudo como efeito de uma relação com Deus por meio da oração. Até porque, queridos, grave o que eu vou falar, a oração desperta, liberta, ela provoca o melhor, ela mobiliza o melhor de nós em todos os aspectos da vida. Nós não estamos querendo olhar para a oração como um instrumento apenas de capacitação instantânea. Você ora, mas você vai procurar a sua capacitação. Você ora, mas você vai procurar saber quais são as formas de ser um bom profissional, de ser reconhecido, de ser promovido, de conquistar aquilo que você quer conquistar. Mas a oração, ela potencializa, é como se ela alavancasse isso. Certamente a oração é um instrumento eficaz para mobilizar o poder de Deus na nossa própria vida e por conta de a nossa vida ser tocada pelo poder de Deus. Nós sermos as melhores pessoas que nós pudermos ser. Né? Qual o motivo, por que motivo aquele pessoal procurou incriminar Daniel?
os outros superintendentes, especialmente os dois que estavam com ele, que seriam, digamos assim, subordinados a ele, caso Dario completasse o que queria fazer. Talvez inveja, são algumas pressuposições, né? Inveja coletiva, ele, de repente sentiu inveja e contagiou os outros, vem cá, não vamos deixar esse judeu, esse apátrida, digamos assim, esse intruso, porque ele era de um povo subalterno, dominar sobre nós. Como existiam outros povos subalternos cujos cidadãos também estavam provavelmente ali na corte, junto com Daniel, porque era um costume dos povos que dominavam trazer os mais sábios, os da nobreza, para trabalharem junto com eles no reino, era uma questão estratégica. Mesmo os outros povos poderiam ter inveja, porque o povo judeu era um calo, não é isso? No sapato dos outros povos. Então, inveja. Preconceito racial, pelo mesmo motivo. Afinal de contas, havia nativos que estavam ficando subordinados a alguém que era de fora da terra. Daniel era de uma nação que era dominada, aliás, que antes até tinha dominado. E olha que coisa interessante aqui, abrindo um parênteses, né? Daniel era tão bom profissional que mesmo estando trabalhando para um povo que o dominava, que tinha destruído a sua cidade, morto alguns dos seus parentes inclusive, destruído o templo, roubado os tesouros do templo, ele servia ao Império Babilônico como se estivesse servindo a Deus. Que nível de profissionalismo por conta de ser um homem de oração. Mas enfim, havia esse preconceito racial, preconceito religioso, até porque, queridos, isso nós podemos enfrentar nos nossos ambientes de trabalho. Por conta de nós servirmos ao único Deus, diferentemente das outras religiões que dizem, não, todo mundo aqui somos irmãos, e vamos todos para o céu, o cristão diz, não. Nós servimos ao Deus que quem não servir a ele por meio de Cristo Jesus, infelizmente está condenado ao inferno. Claro que nós dizemos isso de forma, às vezes de forma direta, mas às vezes de forma sutil, mas dizemos essa verdade, e isso gera desconforto, preconceito religioso, então, porque o politeísmo reinava naquela época e Daniel representava um povo que servia ao único Deus, e não somente que servia ao único Deus, mas que com esse serviço condenava aqueles que serviam a outros deuses. Mas muito provavelmente o principal dos motivos seria a honestidade, a irredutibilidade de Daniel perante a possibilidade de corrupção. Afinal de contas, prefeituras, digamos assim, o governo, poder, gera sempre oportunidade de corrupção, de ganhos ilícitos, e esses homens como que se viam limitados pela honestidade de Daniel de auferirem lucros desonestos, e isso gerava essa inveja, isso ameaçava os ganhos desonestos desses homens que então estavam procurando ocasião contra Daniel. Mas procuraram na sua área profissional primeiro. E certamente, queridos, a oração, dentre outros fatores, claro, o caráter, a educação de Daniel, mas fortalecido, alavancado pela oração, fazia com que ele fosse pontual, honesto, cortês com as pessoas, justo, bondoso para com inclusive os subordinados, submisso e reverente ao rei, tanto que quando ele sai da cova dos leões, quando o Dario pergunta, Daniel, você está aí? Ele, viva o rei para sempre. Então ele era submisso ao rei e até por isso Daniel era um excelente profissional. Diz que muitos cristãos chegam para o pastor e, pastor, ora por mim. Por quê, meu irmão? Perdi o emprego. Por que você perdeu o emprego, meu irmão? Sabe como é que é, pastor? Sou cristão, sou evangélico e sou perseguido, meu chefe me persegue. Para a falta de sorte desse cristão, o pastor dessa história conhecia o patrão. E ligou, meu amigo, tudo bem, rapaz, aqui é o pastor falando de tal, você demitiu fulano? Pastor, eu não queria falar com o senhor não, eu conheço o seu amigo, mas que funcionário, é o pior funcionário que eu tenho. Chega atrasado, só vive na rede social, não produz, atrasa as demandas, nunca cumpre prazos, é um péssimo exemplo de profissional. E, queridos, eu fico pensando, será que a nossa vida de oração seria compatível com um profissionalismo desse nível? Veja só, uma coisa é a nossa limitação técnica, que todos temos, cada um chega no máximo que pode chegar. Mas será que o desleixo profissional é compatível com uma vida de oração? Eu estava pensando esses dias, uma pessoa que de repente vai lá e dá uma injeção de ar para tomar a vacina para uma outra ocasião. Será que essa pessoa consegue estar orando intensamente, ter uma vida de oração? Uma pessoa que desvia, que tem a gestão sobre as vacinas, para usar o Covid como mote nesse momento. Será que ela consegue, ao mesmo tempo, colocar um parente seu furando a fila e ser uma pessoa que ora? Uma pessoa de oração que busca intensamente a Deus, que pede a Deus que controle todo o seu ser, uma pessoa cuja oração é de verdade, não religiosa, e não um momento apenas, sem desprezar o momento da refeição,
o momento que se acorda, o momento que se vai dormir. Será que uma pessoa dessa consegue ficar só na rede social na hora do trabalho? Será que essa pessoa, por ser uma pessoa de oração, não aproveita as oportunidades de se aperfeiçoar para, no que depender da sua competência, do seu profissionalismo, da sua dedicação, ascender profissionalmente? Será que essa não seria a atitude adequada a alguém cuja vida é uma vida de oração? Vida profissional é o segundo benefício daquele que tem uma vida de oração intensa, abençoada. Eu quero concluir essa palavra, querido, conclamando aos queridos ouvintes que sejam homens e mulheres de oração. Que sejamos pessoas que levantam pela madrugada, eu incentivo isso assim, pessoas que fazem jejum sim de oração, pessoas que clamem, pessoas que busquem ocasiões, oportunidades, a despeito de todas as ameaças, de todas as pressões contra, de tanto compromisso, de tantos aborrecimentos, de tantas limitações, a despeito de você não fazer parte, de repente, da igreja que faz os seus cabelos arrepiarem, suas lágrimas rolarem. Sejamos homens e mulheres de oração, porque isso, primeiro, vai fortalecer o seu caráter cristão, vai levá-lo a ser a toda prova, vai levar ao fato de as pessoas olharem para você e pensar em relação ao Deus dele. Nós não podemos pegá-lo, não como alguém perfeito, mas que na média, alguém que no dia a dia, que comumente é fiel à lei de Deus, e não estou falando de uma visão estereotipada do caráter cristão, a roupa que veste, a palavra, os ambientes que frequenta, tudo isso também faz parte, mas aquilo que eu falei, sabe, uma pessoa cortês, uma pessoa amável, uma pessoa que perdoa, um pacificador, um homem de oração, tudo isso como fruto de você ter uma vida de oração. E além disso, outro efeito da sua vida de oração é a sua vida profissional, porque a vida profissional de alto padrão, de responsabilidade, de comprometimento, de seriedade, de evolução, de busca de aperfeiçoamento, de contribuição, de pacificação, de alguém que contribui positivamente para o ambiente de trabalho. E aí traduza isso para a sua vizinhança, para o seu lar, para a sua faculdade, para qualquer ambiente extra, entre aspas, ambiente religioso, cristão. A vida de oração certamente se desdobra num eu excelente, num você excelente, na melhor versão de você mesmo. Ela te conduz ininterrupta e continuamente para a melhor versão de você mesmo em todas as áreas de sua vida, assim como foi na vida de Daniel. Eu queria concluir com uma história real, tá? Assim como essa que eu contei desse colega lá de Boa Vista, em relação à vida profissional. Eu fui assumir uma função lá em Vilhena, Rondônia, sul de Rondônia, e aí o comandante, fui lá antes para conhecer as instalações, conhecer algumas pessoas, e aí ele apresentou toda a equipe dele, e aí depois que eu voltei para Recife, antes de ir para lá definitivamente, ele notou por conta da minha comunicação, das minhas palavras, eu vi que você é evangélico, né? Rapaz, você vai ter um braço direito aqui. E ele falou, eu vou citar o nome porque é uma coisa boa, Sargento Guilherme. Ele é crente, então você já se identifica com ele como crente, mas ele é o meu braço direito, é uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter, um excelente profissional. Toma-o como... Ele não é o mais antigo aqui, mas ele é uma pessoa de responsabilidade, um excelente profissional. Ele me ajuda muito no meu comando aqui. Olha que coisa interessante, queridos. E depois que eu fui conhecer esse Sargento Guilherme, hoje é muito meu amigo, foi meu líder, aliás, de célula, líder no culto nos lares que nós fazíamos lá naquela cidade. Eu pude conhecer que era de fato um homem de oração, tanto que eu me tornei parceiro de oração dele, eu queria estar perto dele. Ele, cuja vida de oração era invejável, era um excelente profissional, dentre outros motivos, reconhecido, inclusive, por sua vida de oração. Que Deus nos ajude a termos vários Daniéis hoje, homens e mulheres de Deus, cujo caráter cristão está acima de qualquer suspeita, a toda prova, ainda que não perfeitos, mas reconhecidos como pessoas fiéis a Deus a despeito de qualquer circunstância. Da mesma forma que sejamos reconhecidos, que eu e você, por sermos homens e mulheres de oração, sejamos excelentes profissionais para a honra e glória do nosso Deus e para benefício também do nosso país, da nossa nação, do ambiente em que estamos, que a nossa contribuição por sermos homens e mulheres de oração possa ser positiva em todos os ambientes em que nós nos encontrarmos. Deus abençoe você, sua vida, sua família e não esqueça, não perca o foco, conhecer cada dia mais a Cristo e parecer-se cada vez mais com Ele, inclusive sendo que Ele foi um homem de oração. Vamos aproveitar, vamos orar?
Obrigado, Pai querido, por essa ocasião, por essa oportunidade, por essa palavra, por essa história tão preciosa desse grande homem do Senhor que foi Daniel, um homem de oração. Que ele nos inspire e que a partir de hoje, não somente nesses dias, nesses próximos dias, que resistamos às provas, aos obstáculos que queiram nos impedir de sermos homens e mulheres de oração, para que assim vivamos o teu caráter pleno, vivamos intensidade, vivamos uma vida de vitalidade, de intensidade no nosso relacionamento contigo. E que, como consequência disso, sejamos excelentes cidadãos, excelentes pais, vizinhos, estudantes, excelentes profissionais. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E todos nós podemos dizer juntos: amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Inclusive, aproveito para lembrar que as nossas atividades, elas estão a todo vapor e ela continua ao decorrer de toda essa semana. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo ou de um link, sinalize aqui no chat que nós, com todo carinho e amor, teremos o maior prazer de estar disponibilizando para você. Aproveito também para dizer que logo logo o link para as inscrições presenciais será liberado. Então corra, pois as vagas são limitadas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. E até domingo!